Boa tarde, meninos e meninas aí do quinto ano. Será que vocês lembraram que aula é hoje? É de história, né? Claro, isso vocês sabem. Mas que aula é hoje? Que tia pediu para que vocês estivessem nas mãos hoje? Estão lembrados que tia solicitou na última aula? O livro de história da Paraíba. Olha só. Essa semaninha aí a gente está terminando o nosso livro, dando adeus ao livro de História da Paraíba. Isso indica o quê? Que estamos perto de terminar o bimestre, não é? Como eu disse até no quarto ano, tchauzinho livro, tchauzinho quarto bimestre, né? Semana que vem com certeza vamos aí terminar também o nosso livro, o normal, que é o grosso, né? Então tem que ter mais atenção, tá bom? Então na última aula de história a gente falou sobre o ronco da abelha. Hoje a gente vai falar sobre a revolta do quebra-quilos. A gente vai aprender por que tem esse nome, porque, né? É um nome meio esquisito, como o ronco da abelha, né? Como vocês aprenderam aí. Então, vamos prestar atenção, que não é complicado não, tá? Vamos lá, vamos iniciar. Então, a revolta do quebra-quilos. A adoção do sistema decimal francês no Brasil ocorreu em 1862. Tia, não entendi. Então, naquela época, antes de acontecer essa adoção do sistema métrico, o que é que eles usavam? As medidas que eles usavam até então eram jardas, vara, arroba, alquere. E a partir desse ano aí, essas medidas foram substituídas pelo metro, pelo litro e pelo quilo, tá? Em todo o país, devido a essa substituição, né, essa mudança, houve resistência das pessoas. E o que é que aconteceu? O governo começou a cobrar multas para quem não cumprisse a lei, para quem não fizesse essa adoção desse sistema métrico, entendeu? Então, a partir de 1862, houve essa substituição de medidas, no qual nem todos quiseram essa mudança. Tá? Então, vamos entender o porquê eles não queriam, não é? Porque a população não queria essa mudança e o que aconteceu, tá? Vamos lá. Na região Nordeste, a transformação do sistema de medidas causou perturbações, pois as pessoas não concordavam com a mudança. Vamos saber mais, tá? Em 1874, na feira de Fagundes, um camponês insatisfeito com essa troca de medida, essa substituição, sabe o que ele fez? Atirou algumas rapaduras em um cobrador de impostos. Olha só, iniciando assim um movimento de quebra-quilos. Então, o que aconteceu? Nessa feira aí ele estava muito satisfeito, porque ele não queria essa troca, não é? Essa substituição. Então ele atirou o quê? Rapadura num cobrador de impostos. Olha que, imagina, eu fico só imaginando naquele tempo. Então, esse movimento, né, essa revolta, se espalhou pelas cidades de Campina Grande, Ingá, Cabaceiras, além dos estados do Rio Grande do Norte e Alagoas, tá? E esse movimento aí, né, como a tia falou, esse movimento recebeu esse nome por quê? Eu vou dizer bem direitinho. Porque os revoltosos pegaram e invadiram lojas comerciais para quebrar os novos pesos e as novas medidas, que não houve a substituição, não é? Da vara, das jardas, do arroba, do alqueires por quilo, metro e litro. Então, aí, o que aconteceu? Essas medidas que foram substituídas por essas, né?
Todas as pessoas que não estavam querendo, estavam resistindo a essa troca, invadiram as feiras, as lojas e começaram a quebrar os novos pesos e as novas medidas, tá? Essa revolta agravou-se ainda mais quando as autoridades aumentaram o quê? Os impostos. Olha só, as autoridades aumentaram os impostos. Isso porque as pessoas não ficaram insatisfeitas, né? Então, o que aconteceu? Piorou mais a situação. Eles foram lá e aumentaram os impostos, certo? E também, sabe o que eles fizeram? Eles também invadiram os cartórios e queimaram papéis. Por que eles fizeram isso? Eles pensavam que o papel era a lei, né? Eles julgavam, eles entendiam que os impostos eram papel que representavam a lei. E como eles pensaram assim, se eu queimar os papéis, eles estavam acabando com o quê? Com os impostos e com toda a exploração que estava havendo contra eles, né? A exploração do trabalho e outra coisa, né? As autoridades também queriam recrutar as pessoas para quê? Para a Guerra do Paraguai. Lembra que isso aconteceu também no Ronco da Abelha? Que os revoltosos temiam isso também? Que as autoridades recrutassem as pessoas para a Guerra do Paraguai? Isso também aconteceu na revolta do Quebra-Quilo. Então, quando eles invadiram lá os cartórios, que queimaram papel, eles estavam com isso em mente. Poxa, se eu queimar os papéis, eu vou acabar com os impostos, vou acabar com a exploração que eles estão fazendo contra toda a população e também vou impedir que a autoridade recrute as pessoas para ir para a Guerra do Paraguai. Entendeu? Vamos lá. Por causa do aumento dos impostos, os revoltosos passaram a invadir também os cartórios e as câmaras municipais, que queimavam os papéis existentes nesse local. Foi o que te acabou de explicar. Na cabecinha de todas as pessoas que estavam participando desse movimento, eles entendiam que os impostos eram papel, e o papel era a lei. Então, eles queriam queimar os papéis, por isso que eles invadiam os cartórios e as câmaras, né? Por isso mesmo, por causa disso, porque eles queriam queimar o papel, já que na cabecinha deles o papel, né, era os impostos, era a lei, tá? Essa manifestação do Quebra-Quilo foi crescendo, encontrando apoios em vilas e cidades paraibanas, né? Então, as autoridades naquela época não conseguiram, foram incapazes de conter essa revolta, não é? E pediram auxílio de quem? Do Império. O que aconteceu? O Império enviou todas as tropas, a força policial, mas quando chegaram aqui já estava tudo mais tranquilo, não é? Muito tranquilo, tudo aqui já estava, os populares já estavam todos pacificados, tudo tranquilo. E o que aconteceu, não é? Para castigar os revoltosos, os oficiais aplicaram algumas punições e eram muito, muito severas essas punições. Isso para castigar as pessoas que participaram desse movimento. Tá? Então vamos para o livro. Vamos lá? Para entender melhor. Então, quero o livro, página 33. A Revolta do Quebra-Quilos. Em 1862, foi introduzido um novo sistema métrico de medida, o que gerou uma insatisfação entre os populares, pois eles desconfiavam que estavam sendo enganados pelos comerciantes. Quando, em 1874, na Feira de Fagundes, um camponês insatisfeito atirou algumas rapaduras em um cobrador de impostos. Iniciou um movimento de quebra-quilo, que rapidamente se espalhou pela cidade de Ingá, Cabaceira, Campina Grande, além dos atuais estados de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
O movimento recebeu o nome de quebra-quilos porque os revoltosos invadiram as feiras e lojas comerciais para quebrar os novos pesos e medidas. A revolta agravou-se ainda mais quando as autoridades aumentaram os impostos. Por esse motivo, os revoltosos passaram a invadir também os cartórios e as câmaras municipais para queimar os papéis existentes nesses locais. Mas por que tanto o ronco da abelha quanto no quebra-quilos, os camponeses queimavam os papéis dos cartórios? Você já pensou por que eles se manifestaram dessa forma? Vamos lá, é o que te explicou ainda agora. Os camponeses entendiam que os impostos eram papel, ou seja, a lei. Desta forma, se queimassem os papéis, eles estariam acabando com impostos, com a exploração do seu trabalho, impedindo que as autoridades de usar o recrutamento militar contra a Guerra do Paraguai. Por essa razão, muitas mulheres também participaram do movimento. Tá? Vamos lá. Aí vem a atividade que vai para casa. Imagine que você é uma jornalista, né? Um jornalista famoso e resolveu informar aos demais brasileiros sobre a revolta do quebra-quilos na Paraíba. Resiste como você faria essa reportagem. Aí vocês vão colocar o nome do jornal, a manchete e a matéria, não é? Do que se trata esse movimento? A revolta do quebra-quilo. Aconteceu por quê? Houve a adoção de quê? Não é? Essa adoção, vamos lembrar aí, a adoção resultou em quê? No momento de quê? Não é? Tudo vocês vão pensar, vão ler e vão refletir no que Tia também explicou para colocar aí, tá? Certo? Com o passar dos dias, a manifestação do quebra-quilo foi crescendo e encontrando apoio em mais vilas e cidades paraibanas. As autoridades da Paraíba, incapazes de conter a revolta, pediram auxílio ao Império, que mandou uma força policial para reprimir os revoltosos. Quando as tropas do governo chegaram ao nosso estado, encontraram os populares já pacificados. No entanto, para castigá-los, os oficiais aplicaram severas punições. Aqui, tem refletindo sobre o tema. Atualmente, as comunidades em conjunto com toda a nossa sociedade protestam pacificamente, reivindicando seus direitos e igualdade social. Uma dessas formas de protesto pode ser encontrada no rap, no ritmo musical de origem estadunidense, que contém denúncias de origem social. O rap, como hip hop, foi adaptado por músicos brasileiros e suas letras expressam críticas aos problemas sociais existentes em todo o país. Aí aqui mostra não a violência. Então, o rap, como o hip hop, ele expressa as críticas sobre os problemas sociais, tá? Então, terminando aí o nosso conteúdo, o que vai para casa é só o livro História da Paraíba, página 34, ok? Escrevam aí. História da Paraíba, página 34. Finalizando aí a aula, qualquer dúvida, visite o fórum. Não perca de jeito nenhum lá o nosso encontro ao vivo e ative suas câmeras, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula de História.